Larissa nunca imaginou que um simples erro de digitação às 23h17 da véspera de Ano Novo mudaria sua vida para sempre. Entre lágrimas, espumante e o impulso de mostrar ao ex-namorado o que ele perdeu, ela enviou uma foto ousada com a mensagem: "Olha o que você perdeu." Só que não foi para Bruno que a mensagem chegou. Foi para Lucas, o cardiologista que ela mal conhecia, que estava sozinho no carro após um plantão exaustivo. E quando ele respondeu com gentileza em vez de constrangimento, quando aquela conversa se estendeu pela madrugada, quando os dias seguintes se encheram de mensagens que aqueciam o peito, Larissa percebeu que talvez os melhores amores nasçam dos erros mais improváveis. Acomodem-se e vamos à história, pois o romance está no ar. O apartamento no Moinhos de Vento estava em penumbra, iluminado apenas pelas luzes de Natal que Larissa ainda não tinha tido coragem de desligar. Ela estava encolhida no sofá de veludo azul petróleo, vestindo um moletom 3 números maior que o dela, os cabelos cacheados cor de mel presos num coque desleixado, os olhos castanhos inchados de tanto chorar. Uma semana. Fazia uma semana desde que descobrira a traição. Uma semana desde que o mundo perfeito que acreditava ter construído com Bruno desmoronou em questão de segundos. "Mel, você precisa sair dessa", disse Júlia, a melhor amiga, entrando na sala com 2 taças de espumante na mão. Os saltos altos repicando no piso de madeira clara. "É véspera de Ano Novo. A gente não pode deixar 2024 terminar com você nesse estado." "Eu tô bem", mentiu Larissa, aceitando a taça e tomando um gole longo demais, sentindo o líquido gelado descer pela garganta. "Só processando o fato de que passei 3 anos da minha vida com um homem que me traiu com a estagiária do departamento dele." "Não era estagiária, era assistente", corrigiu Júlia, sentando ao lado dela e jogando as pernas sobre a mesinha de centro. O que torna ainda pior, porque ela tem idade para saber que não se mete com um homem comprometido. Larissa soltou uma risada amarga, mais um som de descrença do que humor. "Sabe o que é pior? Eu descobri por acidente. Peguei o celular dele achando que era o meu, e lá estava a conversa toda. As mensagens, Ju, ele dizia para ela as mesmas coisas que dizia para mim." O coração apertou novamente só de lembrar. A traição em si já doía. Mas descobrir que Bruno era capaz de copiar e colar declarações de amor, como se fossem mensagens automáticas, havia destroçado algo dentro dela. Não era só a confiança que estava quebrada, era a crença de que conhecia o homem com quem dividia a vida. "Então vamos fazer o seguinte." Júlia se levantou num pulo, os olhos brilhando com aquela determinação que geralmente significava problema. "Você vai mostrar para esse babaca exatamente o que ele perdeu." "Ju, não." "Sim!" Ela já estava vasculhando o closet de Larissa, jogando peças de roupa no chão. "Cadê aquele vestido vermelho? Aquele que ele vivia babando quando você usava?" "Guardado no fundo", Larissa admitiu, sentindo algo se mexer no peito, uma mistura de raiva e vingança que o álcool estava começando a alimentar. "Por quê?" "Porque você vai vestir, vai tirar a foto mais maravilhosa do mundo e vai mandar para ele com a mensagem: 'Olha o que você perdeu.'" Simples assim. Júlia emergiu do closet, segurando o vestido vermelho de alcinha fina, aquele que marcava cada curva do corpo de Larissa de forma pecaminosa, mas elegante. "Bora." 30 minutos depois, Larissa estava em frente ao espelho do quarto. O vestido abraçava seu corpo como uma segunda pele. Os cabelos soltos caíam em cachos perfeitos sobre os ombros nus. A maquiagem realçava os olhos castanhos que, mesmo inchados, brilhavam com uma chama nova. Era poder, era vingança, era a certeza de que Bruno Castilhos era um idiota completo. "Caramba, você tá deslumbrante." Júlia assobiou baixinho, ajeitando uma mecha de cabelo. "Tira a foto. Ângulo 3/4, luz natural dessa janela. Vai." Larissa posicionou o celular, encontrou o ângulo perfeito e clicou. A foto ficou exatamente como queria, ousada, mas elegante, confiante, mas não vulgar. Ela abriu o WhatsApp,
Procurou o contato de Bruno, digitou "Olha o que você perdeu!" e, sem pensar duas vezes, apertou enviar. Pronto. Vingança servida. Ela jogou o celular na cama e se virou para Júlia, o coração ainda acelerado pela adrenalina. Pronto, mandei. Agora ele vai ver o que perdeu e vai se arrepender pelo resto da vida. Essa é minha amiga. Júlia ergueu a taça. Feliz Ano Novo antecipado e que 2025 venha com homens que prestem. Elas brindaram, riram, tomaram mais espumante. Lá fora, o céu de Porto Alegre começava a se iluminar com os primeiros fogos de artifício. Faltavam 15 minutos para a virada. Larissa pegou o celular de volta, querendo ver se Bruno havia visualizado a mensagem, e então seu coração simplesmente parou de bater. A foto estava ali, a mensagem estava ali, mas o nome do destinatário estava errado, completamente, absolutamente, horrivelmente errado. Não era Bruno Castilhos, era Lucas Castro. Não, não, não! Ela gritou, caindo sentada na cama, as mãos tremendo tanto que o celular quase escorregou. Ju, eu mandei pro cara errado. O quê? Como assim, cara errado? Júlia arrancou o celular da mão dela. Quem diabos é Lucas Castro? E então Larissa lembrou. Lucas Castro, o cardiologista do Hospital Mãe de Deus. O médico que estava cuidando do pai dela, que havia sofrido um infarto 3 semanas atrás. Ela tinha salvo o número dele na agenda quando ligara pedindo informações sobre o quadro clínico. Os dois contatos estavam um embaixo do outro. Bruno Castilhos, Lucas Castro. Na pressa, na visão embaçada pelo espumante, ela havia clicado no errado. Meu Deus, eu vou morrer! Larissa gemeu, enterrando o rosto nas mãos, sentindo o calor da vergonha subir até a raiz dos cabelos. Mandei uma foto de vingança seminua para o médico do meu pai. Júlia estava entre o choque e a vontade de rir. Calma, respira. Vamos consertar isso. Como? Como? Larissa olhou para o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. O cara já visualizou. Olha aqui, 2 marquinhas azuis. Ele viu. E foi nesse exato momento que as 3 pontinhas apareceram na tela. Lucas Castro estava digitando. O coração de Larissa despencou até o estômago. As mãos suaram frio. Ela não conseguia respirar direito, olhando fixamente para aquelas 3 pontinhas malditas que piscavam na tela, anunciando que a humilhação estava prestes a se materializar em palavras. A mensagem chegou. Acho que você mandou para a pessoa errada. Simples, direto, educado, sem julgamento. Larissa prendeu a respiração, os dedos voando sobre o teclado numa velocidade desesperada. Meu Deus, me desculpa, foi engano. Por favor, apaga essa foto. Eu juro que não era para você. Enviou. As 2 marquinhas azuis apareceram quase instantaneamente. Ele leu, estava digitando de novo. Larissa estava tendo um ataque cardíaco, ironicamente falando, considerando que o destinatário era um cardiologista. Sem problemas, mas posso dizer que quem perdeu foi mesmo muito idiota. Larissa piscou 1 vez, 2 vezes, leu a mensagem de novo e de novo. Júlia leu por cima do ombro dela e soltou um grito abafado. Ele acabou de dar em cima de você. Não deu não, ele só foi gentil. Larissa rebateu, mas sentiu o rosto esquentar de uma forma completamente diferente agora. Ele está sendo educado. Mel, quem perdeu foi muito idiota. Não é ser educado, é flertar. Júlia apontou para a tela, os olhos brilhando. Responde, vai! As mãos de Larissa tremiam, mas dessa vez não era só de vergonha. Era nervosismo, curiosidade, algo estranho se mexendo no peito. Ela digitou. Você é muito gentil por não me achar uma louca completa. Juro que nunca faço isso. Foi o espumante, Pirlais, dor de cotovelo, Pirlais, péssimas decisões. A resposta veio em segundos. Todos nós já tomamos péssimas decisões movidos por dor de cotovelo. Pelo menos a sua resultou numa foto bonita. A minha me fez mudar de cidade inteira. Larissa sorriu, sem perceber. Havia humor ali, havia leveza, havia uma abertura que ela não esperava. Júlia estava praticamente pulando ao lado dela.
Mudou de cidade por dor de cotovelo? Agora fiquei curiosa. Larissa digitou, mordendo o lábio inferior. É uma longa história. Envolve término traumático, necessidade de recomeçar e uma vaga de cardiologista em Porto Alegre que apareceu na hora certa. Você é de fora, então? São Paulo. Cheguei há 2 meses. Ainda estou me adaptando, conhecendo a cidade, tentando entender por que vocês colocam chimichurri em tudo. Larissa riu alto pela primeira vez em 1 semana. Uma risada genuína, gostosa, que fez Júlia sorrir também. Chimichurri é vida. Você claramente ainda tem muito a aprender sobre o Rio Grande do Sul. Aceito aulas, especialmente se vierem acompanhadas de churrasco. Agora você está falando a minha língua. Lá fora, o céu explodiu. 00:30. Fogos de artifício iluminavam a janela do quarto em rajadas de cor e luz. Júlia pulou da cama, puxou Larissa pela mão. Vem, vamos brindar na varanda. Mas Larissa mal ouvia. Estava olhando para o celular, onde uma nova mensagem acabara de chegar. Feliz Ano Novo, Larissa. Que 2025 te traga coisas melhores que péssimas decisões. Embora essa, em particular, tenha deixado minha véspera muito mais interessante. O coração dela pulou dentro do peito. Ele sabia o nome dela, claro, estava salvo na agenda dele também. E havia algo na mensagem, um calor, uma intimidade que não deveria existir entre 2 pessoas que mal se conheciam. Feliz Ano Novo, Lucas. Obrigada por não me julgar e desculpa de novo pelo susto. Que susto, eu adorei. Larissa travou. Júlia leu a mensagem e deu um grito. Mel, ele tá totalmente interessado. Para, Ju, ele só tá sendo legal. Legal é sem problemas. Legal é tudo bem. Eu adorei, é outra coisa completamente diferente. Júlia apontou para o celular. Continua conversando com ele. E Larissa continuou, porque não conseguia parar. A conversa fluiu de uma forma tão natural que era assustador. Eles trocaram mensagens sobre a virada, sobre planos para o ano novo, sobre os fogos que ainda estouravam lá fora. Lucas contou que estava no carro, voltando de um plantão exaustivo, quando a mensagem dela chegou. Larissa explicou toda a história da traição, do ex-namorado, da vingança que deu errado. Quer saber? No fim deu certo, ele escreveu. Porque se você tivesse mandado pro cara certo, eu não estaria conversando com você agora. O estômago de Larissa deu um nó. Um nó bom, quente, que fazia formigamento subir pela espinha. Você sempre é tão charmoso ou é efeito do ano novo? Só quando a situação exige. E uma mulher linda me mandando foto de vestido vermelho definitivamente exige. Larissa mordeu o lábio, sorrindo para a tela. Júlia estava deitada na cama ao lado, acompanhando tudo, fazendo comentários animados que Larissa mal registrava. As horas passaram. 1 da manhã, 2, 3. Eles continuavam conversando. Larissa descobriu que Lucas tinha 35 anos, que era viciado em café, que adorava correr de madrugada, que tinha um humor seco e inteligente que a fazia rir. Ele descobriu que ela trabalhava com publicidade, que era apaixonada pelo trabalho criativo, que tinha um senso de humor afiado, escondido sob aquela vulnerabilidade recente. Em algum momento, as mensagens viraram áudios. A voz dele era grave, aveludada, com um sotaque paulista suave que fazia algo estranho no peito dela. Ela riu quando ele imitou um gaúcho falando "bate", e ele riu quando ela tentou imitar o sotaque paulistano e falhou miseravelmente. Quando Larissa finalmente olhou para o relógio, eram 4:30 da manhã. Júlia havia dormido ao lado dela, abraçada numa almofada. Lá fora, Porto Alegre estava silenciosa, apenas os últimos resquícios de fogos ainda ecoando ao longe. Acho que precisamos dormir, ela digitou, mas não queria parar. Provavelmente. Mas foi a melhor véspera de Ano Novo que tive em muito tempo. Mesmo tendo recebido uma foto constrangedora de uma desconhecida, especialmente por isso. Larissa sorriu, o peito aquecendo de uma forma que não sentia há meses. Boa noite, Lucas. Ou bom dia. Não sei mais. Bom dia, Larissa. Dorme bem. E obrigado por tornar 2025 interessante logo de cara. Ela desligou o celular
e se deitou, olhando para o teto escuro. O que diabos tinha acabado de acontecer? Ela havia começado a noite querendo se vingar do ex-namorado e terminado conversando até de madrugada com um homem que mal conhecia. Um homem que, tecnicamente, era o médico do pai dela. Isso é loucura, murmurou para si mesma, mas estava sorrindo. E continuou sorrindo até finalmente cair no sono, quando o céu já começava a clarear do lado de fora da janela. Os dias seguintes foram uma névoa estranha e maravilhosa. Larissa acordava e a primeira coisa que fazia era checar o celular. Sempre havia uma mensagem de Lucas esperando. Bom dia, como dormiu? Ou, já tomou café? Porque eu tô no terceiro e ainda tá cedíssimo. Ou simplesmente um gif engraçado que fazia ela rir antes mesmo de sair da cama. Eles conversavam durante o dia inteiro. Entre reuniões da agência, Larissa checava o celular escondido debaixo da mesa, sorrindo para mensagens que Lucas mandava entre cirurgias. À noite, as conversas se estendiam por horas, sobre tudo e nada. Filmes favoritos, comidas que odiavam, histórias constrangedoras da infância, sonhos que ainda queriam realizar. Você tá diferente, observou Júlia numa tarde de quinta-feira, quando se encontraram para almoçar num restaurante da Padre Chagas. Tá sorrindo de novo. Tô. Larissa tentou parecer casual, mas sabia que estava péssima em esconder emoções. Tá. E aposto que tem a ver com certo cardiologista paulista que recebeu foto sua de vestido vermelho. Larissa sentiu o rosto esquentar. A gente só conversa, Ju. É amizade. Amizade, Júlia repetiu, arqueando uma sobrancelha. Vocês conversam todo santo dia há quase uma semana. Você ri de mensagens no meio de reunião. Semana passada você estava destruída por causa do Bruno e agora parece que ele nem existe mais. E era verdade. Larissa mal tinha pensado em Bruno nos últimos dias. A dor ainda estava ali, claro, mas estava abafada por algo novo, algo quente e empolgante que fazia o estômago dar voltas toda vez que o celular apitava. É que ele é legal, Larissa admitiu, mexendo na salada sem realmente comer. Engraçado. Inteligente. A gente tem uma conexão estranha. É como se eu conhecesse ele há anos. Você já viu foto dele? Não. E ele não viu minha, além daquela do vestido vermelho. Então vocês nem sabem a cara um do outro e já estão nessa? É estranho, eu sei. Larissa largou o garfo suspirando. Mas é bom, sabe, conversar com alguém sem as barreiras visuais, sem pré-julgamento. É como se a gente tivesse se conectado de verdade, sabe? Pela personalidade, pelo jeito de ser. Júlia sorriu, aquele sorriso de quem sabia mais do que estava dizendo. Você gosta dele. Eu nem conheço ele direito. Você gosta dele, repetiu Júlia mais firme. E não tem problema nisso, Mel. Depois de tudo que você passou com o Bruno, merece conhecer alguém legal. Ele é o médico do meu pai, Ju. Não seria estranho? Por que seria? Seu pai tá bem, a relação médico-paciente é com ele, não com você. E vocês são adultos. Júlia pegou a mão da amiga sobre a mesa. Para de criar obstáculos antes mesmo de acontecer alguma coisa. Larissa assentiu, mas o medo ainda estava lá. Medo de se iludir, de se machucar de novo, de estar construindo algo em cima de mensagens e áudios que poderiam desmoronar na vida real. Naquela noite, Lucas mandou mensagem perguntando como tinha sido o dia. Larissa contou sobre a reunião na agência, sobre a nova campanha que estava criando, sobre como estava cansada, mas feliz. Ele contou sobre a cirurgia complicada que fizera de manhã, sobre o paciente idoso que o abraçara chorando depois do procedimento, sobre como esses momentos faziam todo o estresse valer a pena. Você ama o que faz, né? Ela digitou. Amo. E você? Também. Criar é libertador. É como dar vida a ideias, sabe? Ver uma campanha que você criou sendo veiculada, tocando pessoas, é mágico. Você é apaixonada. Isso é lindo. O coração dela pulou. Havia algo na forma como ele escrevia.
uma intimidade crescente que assustava e empolgava ao mesmo tempo. Lucas, sim, isso vai parecer loucura, mas você pensou em mim hoje? A resposta demorou alguns segundos. Larissa mordeu o lábio, arrependida de ter perguntado. Mas então, a mensagem chegou. Pensei, mais do que deveria, considerando que estou tentando manter a cabeça no trabalho e falhando miseravelmente. Larissa sorriu, o rosto esquentando. Eu também. Pensaram você. Demais. Isso é um problema? Não sei. Deveria ser? Não sei também. Mas não quero parar. Nem eu. E assim ficaram, sem definir o que era aquilo, sem colocar rótulos, apenas deixando acontecer. As conversas se tornaram mais profundas. Lucas contou sobre o término traumático em São Paulo, sobre a ex-noiva que o traiu com o melhor amigo dele, sobre como a dor o fez questionar tudo e decidir recomeçar em outro lugar. Larissa abriu o coração sobre Bruno, sobre os 3 anos que pareciam perfeitos até a mensagem reveladora, sobre como estava assustada de confiar de novo. Sabe o que é engraçado? Ele escreveu numa madrugada de sábado. Eu vim para Porto Alegre fugindo de conexões. Achei que ia me isolar, focar só no trabalho. E aí você manda uma mensagem por engano e bagunça tudo. Desculpa? Não se desculpa. Foi a melhor bagunça que poderia ter acontecido. Larissa abraçou o travesseiro, sorrindo como idiota no escuro do quarto. O que estava acontecendo com ela? Estava se apaixonando por alguém que nunca tinha visto pessoalmente? Era possível? Era certo? No domingo de manhã, o celular tocou. Não era mensagem, era ligação. O nome Lucas Castro piscava na tela. Larissa quase deixou cair o celular, o coração disparando. Alô? Atendeu, a voz saindo estranhamente rouca. Oi! A voz dele era ainda melhor ao telefone, grave e quente como mel escuro. Desculpa ligar do nada, só queria ouvir sua voz de verdade. Eu também, ela admitiu, sentando na cama e abraçando os joelhos. Oi, oi. Ele riu baixinho e o som fez algo derreter dentro dela. Como você tá? Nervosa, Larissa confessou. Você me deixa nervosa. Você também me deixa nervoso. É reconfortante saber que não sou só eu. Eles conversaram por 2 horas, sobre tudo e nada. A voz dele era perfeita, tinha um ritmo calmo que acalmava e acelerava o coração ao mesmo tempo. Ela descobriu que ele cantava mal no chuveiro, que tinha um gato chamado Thor, que adorava séries de suspense. Ele descobriu que ela dançava sozinha quando estava feliz, que era viciada em brigadeiro, que chorava em comercial de cachorro. Quando desligaram, Larissa ficou deitada olhando para o teto, sorrindo. Estava encrencada, completamente, irremediavelmente encrencada. Estava se apaixonando por Lucas Castro e nem tinha visto a cara dele ainda. E na segunda-feira, tudo mudaria. A consulta de acompanhamento do pai de Larissa estava marcada para as 14 horas. Ela saiu da agência mais cedo, passou em casa para trocar de roupa e encontrou o pai já pronto, sentado na sala com a mãe. Pronta, filha? Seu Antônio perguntou, ajeitando a camisa social que insistia em usar mesmo para a consulta médica. Pronta, pai. Larissa beijou a testa dele, pegou a bolsa. Vamos, que tá na hora. O Hospital Mãe de Deus ficava a 20 minutos dali. Durante o trajeto, Larissa checou o celular. Lucas tinha mandado mensagem dizendo bom dia com um gif de café. Ela sorriu, digitou resposta rápida, guardou o celular. Não tinha contado para ele sobre a consulta de hoje. Não sabia por quê. Talvez porque ainda não estivesse pronta para o mundo real invadir aquela bolha virtual perfeita que tinham construído. Chegaram ao hospital, fizeram o check-in, sentaram na sala de espera. Larissa folheava uma revista sem ler, o pé batendo ansioso no chão. O pai estava tranquilo ao lado, acostumado com a rotina de consultas. A mãe tricotava algo rosa. Antônio Mendes? Uma enfermeira chamou da porta. Eles se levantaram, seguiram pelo corredor até a sala de consultas. A enfermeira abriu a porta, indicou que entrassem.
Larissa entrou primeiro, olhando para o consultório clean e organizado, e então seus olhos pousaram no homem de jaleco branco, sentado atrás da mesa. O mundo parou. Lucas levantou o olhar da ficha médica, pronto para cumprimentar o paciente com o sorriso profissional de sempre, e congelou. Os olhos verdes dele se arregalaram visivelmente. A caneta caiu da mão dele, batendo na mesa com um som seco. Larissa, ele disse, e não foi uma pergunta, foi uma constatação chocada. Lucas, ela conseguiu responder, sentindo as pernas amolecerem, o coração martelando tão alto que tinha certeza de que ele, sendo cardiologista, poderia diagnosticar taquicardia só de olhar. Eles ficaram ali, parados, olhando um para o outro como se o resto do mundo tivesse desaparecido. E Larissa finalmente via. Via os olhos verdes que brilhavam nas mensagens, a mandíbula marcada, os ombros largos sob o jaleco, o cabelo escuro levemente bagunçado, a expressão absolutamente atordoada. Ele era lindo, devastadoramente, absurdamente lindo. Vocês se conhecem? O pai de Larissa perguntou, olhando de um para o outro com curiosidade. Lucas piscou, saindo do transe, recompondo a postura profissional com esforço visível. Nós conversamos por telefone algumas vezes, disse, a voz saindo levemente rouca. Quando o senhor deu entrada pela primeira vez, não era mentira, mas também não era toda a verdade. Larissa assentiu, incapaz de formar palavras, ainda processando o impacto de finalmente ver aquele homem pessoalmente. Ah, sim. Seu Antônio sentou na cadeira em frente à mesa. O doutor aqui salvou minha vida, sabia? Excelente profissional. Obrigado, seu Antônio. Lucas respondeu, mas seus olhos desviaram para Larissa por meio segundo antes de voltar para o paciente. Vamos ver como está o coração do senhor. A consulta transcorreu num borrão. Larissa sentou na cadeira ao lado do pai, fingindo prestar atenção nas orientações médicas, mas tudo que conseguia registrar era a voz de Lucas, aquela mesma voz que ouvia por áudios, só que agora acompanhada de gestos, de expressões, de um sorriso profissional que tentava esconder o choque ainda estampado nos olhos verdes. Ele checou a pressão do pai, revisou exames, fez perguntas técnicas. Estava composto, focado, mas Larissa via a forma como os dedos dele tremiam levemente ao segurar a caneta, como ele evitava olhar diretamente para ela, como a mandíbula estava tensionada. Tudo perfeito, seu Antônio, Lucas anunciou depois de 20 minutos. O senhor está se recuperando muito bem. Continue com os medicamentos, evite esforço físico intenso e volte daqui a 2 semanas para novo check-up. Ótimo, doutor. Muito obrigado. Lucas se levantou, estendeu a mão para cumprimentar o paciente. Então, quase hesitante, virou-se para Larissa. Larissa, o nome saído daquela boca, com aquela voz, pessoalmente, foi um soco no estômago dela. Doutor, ela respondeu, levantando também, sentindo as pernas bambas. Eles apertaram as mãos. O toque foi elétrico, rápido demais, mas suficiente para fazer a pele dela formigar inteira. Os olhos verdes dele se fixaram nos castanhos dela por 2 segundos eternos. Então você é a dona da mensagem, ele disse em voz baixa, apenas para ela ouvir, um meio sorriso aparecendo nos lábios. E você é o médico que salvou meu pai, ela respondeu, sentindo o rosto esquentar violentamente. Mundo pequeno, pequeníssimo. Os pais de Larissa já estavam na porta esperando. Ela soltou a mão de Lucas, deu um passo para trás, mas não conseguia desviar o olhar. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente, Lucas disse, voltando ao tom profissional, mas havia calor ali, havia promessa. Igualmente, doutor. Larissa saiu da sala sentindo que tinha acabado de correr uma maratona. O coração estava disparado, as mãos suavam, a cabeça girava. Lá fora, no corredor, parou e encostou na parede, precisando respirar. O celular vibrou no bolso. Ela pegou com mãos trêmulas. Era a mensagem de Lucas. Você é ainda mais linda pessoalmente. Não achei que fosse possível. Larissa mordeu o lábio, sorrindo, o coração fazendo acrobacias no peito. Digitou de volta. Você também. E agora?
Agora eu não sei como vou conseguir me concentrar em mais nada hoje. Bem-vindo ao clube. Ela guardou o celular, respirou fundo e seguiu os pais até o estacionamento. Mas sabia, com absoluta certeza, que aquilo tinha mudado tudo. Não era mais só mensagens, não era mais só áudios e conversas virtuais. Era real. Ele era real. E era muito, muito mais do que ela tinha imaginado. As 2 semanas seguintes foram uma tortura deliciosa. As mensagens continuaram, mas agora eram diferentes. Tinha rosto, tinha voz pessoal, tinha memória de olhos verdes a encarando. Tinha a lembrança do toque rápido das mãos, da eletricidade que passou entre eles. Lucas mandava mensagens entre plantões. Acabei de fazer uma cirurgia de ponte de safena e só conseguia pensar em como seus olhos brilhavam quando você sorriu. Ou estou tomando o 4º café do dia e lembrando que você acha que 3 já é demais. Você provavelmente está certa. Larissa respondia entre reuniões. Apresentei campanha hoje e gaguejei porque estava pensando em você. Ou vim almoçar na Padre Chagas e lembrei que você disse que nunca comeu churrasco de verdade. Isso é crime. Eles trocavam áudios longos durante a noite. A voz dele tinha ganhado outra dimensão depois que ela viu o rosto. Agora conseguia imaginar os lábios se movendo, o sorriso de canto aparecendo, os olhos verdes brilhando com humor. Mas não se viam. Lucas estava de plantões seguidos, Larissa atolada de trabalho. Era frustrante essa proximidade virtual quando sabiam que a proximidade real estava ali, tão perto, mas impossível de alcançar. Foi numa quinta-feira, 8 dias após o encontro no hospital, que Lucas ligou. Eram 11 da noite. Larissa estava na cama, já de pijama, revisando a apresentação no laptop. Oi, atendeu sorrindo automaticamente. Oi, tô te acordando? Não, tava trabalhando. E você? Não tá de plantão? Saí agora, tô indo para casa. Ele pausou, e Larissa ouviu o barulho do carro ao fundo. Mentira! Tô parado em frente ao seu prédio. O coração dela simplesmente parou. O quê? Eu sei que é loucura. Eu sei que é quase meia-noite. Mas eu não aguento mais, Larissa. Preciso te ver. Ela levantou da cama num pulo, foi até a janela, olhou lá para baixo. E lá estava o carro dele, parado em frente ao prédio, as luzes de emergência acesas. Você tá maluco, ela disse, mas estava sorrindo, o peito apertado de emoção. Completamente. É culpa sua. Sobe. Larissa desligou e correu. Trocou o pijama por calça jeans e blusa básica. Passou escova nos cabelos. Checou os dentes. O coração martelava tão alto que ela mal conseguia pensar direito. Ele estava subindo. Lucas estava subindo. A campainha tocou e ela abriu a porta antes mesmo de respirar. E lá estava ele. Calça jeans escura, camisa cinza com mangas dobradas, cabelo levemente bagunçado, olhos verdes fixos nela com uma intensidade que fez as pernas dela amolecerem. Oi, ele disse, a voz rouca. Oi. Ficaram ali, parados na porta, apenas se olhando. A tensão era palpável, elétrica, sufocante. Larissa deu um passo para trás. Ele entrou, fechou a porta atrás de si, sem tirar os olhos dela. Desculpa aparecer assim, Lucas disse. As mãos nos bolsos, como se não confiasse em si mesmo para não tocá-la. Eu terminei o plantão e só conseguia pensar que você estava aqui tão perto. E eu não aguento mais ficar só trocando mensagens. Eu também não aguento, Larissa admitiu, o coração na garganta. Tô ficando louca. Então não sou só eu. Não. Ele deu um passo na direção dela. Ela não recuou. Mais um passo. A distância diminuiu para centímetros. Larissa conseguia sentir o calor emanando do corpo dele, o cheiro amadeirado que invadiu seus sentidos, a respiração dele tão irregular quanto a dela. Larissa, ele sussurrou, levantando a mão, os dedos tocando levemente o rosto dela, traçando a linha do maxilar. Eu quero te beijar desde aquele dia no consultório. Então por que não beija? Ela desafiou, a voz saindo trêmula. Lucas não precisou de mais. Ele fechou a distância e a beijou. Foi explosivo. Não teve delicadeza, não teve hesitação.
Foi urgência pura, semanas de tensão se materializando naquele contato. Os lábios dele eram firmes, quentes, exigentes. Larissa gemeu baixinho, as mãos subindo para os cabelos dele, puxando-o mais perto. Lucas aprensou contra a parede do corredor, o corpo todo pressionado contra o dela, uma mão na cintura, a outra afundada nos cabelos. A língua dele pediu passagem e ela deu, deixando o beijo se aprofundar, se tornar mais desesperado. Era melhor do que qualquer fantasia. Era real, era intenso, era avassalador. Larissa arqueou contra ele, sentindo cada músculo rígido, cada centímetro do corpo masculino. As mãos dele desceram pela lateral do corpo dela, seguraram a cintura com força, como se ele precisasse ter certeza de que ela era real. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Lucas encostou a testa na dela, os olhos fechados, tentando recuperar o controle. Deus, ele murmurou, a voz rouca. Isso foi... Eu sei, Larissa completou, as mãos ainda nos ombros dele, sentindo o coração dele batendo tão rápido quanto o seu. Ele abriu os olhos. Aqueles olhos verdes que a olhavam com uma mistura de desejo e ternura que fez algo se desfazer dentro dela. Eu não vim aqui para isso, Lucas disse, acariciando o rosto dela com o polegar. Vim porque não aguento mais ficar longe, porque conversar por mensagem não é mais suficiente, porque eu acho que estou me apaixonando por você, e é assustador e rápido demais, mas é verdade. O coração dela explodiu. Lucas, você não precisa dizer nada agora. Ele a interrompeu, beijando a testa dela com ternura. Só precisava que você soubesse que isso, o que está acontecendo é real para mim. Não é brincadeira, não é só atração. É mais. É mais para mim também, Larissa confessou, as lágrimas ameaçando cair. Eu tô apavorada, porque mal te conheço e ao mesmo tempo sinto que te conheço há anos. É confuso e intenso, e eu não sei lidar com isso. A gente aprende junto, ele prometeu, puxando-a para um abraço. Sem pressa, sem pressão, só junto. Ficaram ali, abraçados no corredor por longos minutos. O mundo lá fora continuava girando, mas dentro daquele apartamento, naquele abraço, tudo estava suspenso. Era só eles, batimentos cardíacos sincronizados, respirações se acalmando, a certeza de que algo importante, algo verdadeiro, estava nascendo. Lucas saiu meia hora depois, mas não antes de beijá-la de novo, longo e demorado. Uma promessa não verbal de que aquilo estava apenas começando. Larissa ficou encostada na porta fechada, os dedos nos lábios, sorrindo como idiota. Estava oficialmente perdida. E pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo disso. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Lucas passava no apartamento dela sempre que conseguia, entre plantões e cirurgias. Eram visitas curtas, 1 hora, 2 no máximo, mas intensas. Conversavam sentados no sofá, as mãos entrelaçadas, descobrindo mais um sobre o outro. Ele contava sobre a faculdade de medicina, sobre o primeiro paciente que perdeu e como isso quase o fez desistir, sobre a família em São Paulo que sentia falta. Ela falava sobre os sonhos na publicidade, sobre a relação próxima com os pais, sobre o medo de não ser boa o suficiente que a perseguia desde criança. E se beijavam. Muito. Cada despedida terminava em beijos longos na porta, mãos explorando com cuidado, corpos se conhecendo aos poucos. Lucas era cuidadoso, respeitoso, nunca pressionava por mais, mesmo quando era óbvio que ambos queriam. No seu tempo, ele sempre dizia, beijando a testa dela. Foi numa sexta-feira, 3 semanas após o primeiro beijo, que tudo mudou. Larissa estava na agência quando o celular tocou. Era a mãe, a voz trêmula. Filha, seu pai passou mal de novo. Já chamei a ambulância, vamos pro Mãe de Deus. O mundo girou. Larissa largou tudo, pegou um Uber, chegou ao hospital em tempo recorde. Encontrou a mãe na sala de espera da emergência, o rosto pálido. Ele começou a sentir dor no peito. A mãe explicou, segurando a mão da filha. Veio do nada. Os médicos estão com ele agora.
Larissa sentou, as pernas bambas, rezando em silêncio. Meia hora depois, Lucas apareceu. Estava de jaleco, o estetoscópio no pescoço, o rosto sério, mas composto. Dona Márcia Larissa! Ele cumprimentou profissionalmente, mas os olhos dele buscaram os dela com preocupação. Seu Antônio teve uma arritmia cardíaca. Vamos precisar fazer um procedimento de ablação com urgência. É grave? Larissa perguntou, a voz trêmula. É sério, mas tratável, Lucas explicou, a voz firme e reconfortante. Vou fazer o procedimento pessoalmente. Ele vai ficar bem. Havia uma promessa ali, não só médica, mas pessoal. Larissa assentiu, confiando nele com algo muito mais importante que o próprio coração, confiando com a vida do pai. A cirurgia levou 6 horas. 6 horas de Larissa andando de um lado para outro na sala de espera, tomando café frio, rezando, chorando escondido no banheiro. A mãe estava mais forte, acostumada com a rotina de sustos, mas Larissa sentia que ia desabar a qualquer momento. Quando finalmente Lucas apareceu, ainda de roupas cirúrgicas, o rosto cansado, mas sorrindo, Larissa levantou num pulo. Deu tudo certo, ele anunciou. Seu pai está na recuperação. O procedimento foi um sucesso. Dona Márcia chorou de alívio, agradecendo a Deus em voz alta. Larissa sentiu as pernas falharem. Lucas estava ali num segundo, segurando-a pelos braços. Respira, ele disse baixinho, apenas para ela. Tá tudo bem agora. Obrigada, Larissa conseguiu dizer, as lágrimas escorrendo. Obrigada por salvar ele. Sempre, ele prometeu, e havia tanto peso naquela palavra que ela soube que não era só sobre medicina. 2 horas depois, quando o pai já estava estável e dormindo, e a mãe decidiu passar a noite no quarto com ele, Larissa finalmente saiu do hospital. Eram 2 da manhã. Ela estava exausta física e emocionalmente. Lucas terminou o plantão e a encontrou no estacionamento. Vem, ele disse simplesmente abrindo a porta do carro. Te levo em casa. Fizeram o trajeto em silêncio. A mão dele encontrou a dela sobre o câmbio, entrelaçando os dedos. Quando chegaram ao prédio dela, Larissa não queria sair do carro. Você vai ficar bem? Lucas perguntou, acariciando as costas da mão dela com o polegar. Não quero ficar sozinha, ela admitiu, a voz pequena. Não hoje. Então não fica, ele disse desligando o motor. Sobe comigo? Subiram. No apartamento, Larissa tomou banho, vestiu pijama confortável. Quando saiu do quarto, Lucas estava na cozinha fazendo chá. Ele tinha tirado o jaleco, estava só de calça social e camisa, as mangas dobradas, os cabelos úmidos de quando lavou o rosto. Vem cá, ele disse, estendendo a mão. Foram para o quarto. Lucas deitou na cama, de roupa mesmo, e puxou Larissa para deitar ao lado dele. Ela se aconchegou contra o peito dele, a cabeça no ombro, o braço dele ao redor da cintura. Obrigada por ficar, ela sussurrou no escuro. Sempre vou ficar, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Sempre que você precisar. Adormeceram assim, vestidos e abraçados, exaustos, mas juntos. E quando Larissa acordou na manhã seguinte e viu Lucas ainda ali, dormindo ao lado dela, os cabelos bagunçados, o rosto relaxado, soube que estava completamente apaixonada. Não era mais mensagem errada, não era mais acidente, era escolha, era real, era amor. As semanas seguintes selaram o que já estava óbvio para qualquer um que os visse juntos. Lucas e Larissa eram inseparáveis. Ele passava as noites que não estava de plantão no apartamento dela. Jantavam juntos, assistiam séries abraçados no sofá, conversavam até tarde sobre planos, sonhos, futuro. Júlia conheceu Lucas e aprovou imediatamente. Mel, se você não casar com esse homem, eu caso, ela disse depois do primeiro jantar a 4. O pai de Larissa se recuperava bem e, numa consulta de retorno, puxou Lucas para um canto. Doutor, eu sei que você e minha filha estão juntos, seu Antônio disse sem rodeios. E quero que saiba que você tem minha bênção. Qualquer homem que salva minha vida e faz minha filha sorrir desse jeito é mais que bem-vindo na família. Lucas ficou emocionado.
agradeceu, prometeu cuidar bem dela e cumpria a promessa todos os dias. Era atencioso sem sufocar, presente sem ser grudento, carinhoso de formas que faziam o coração dela derreter. Levava café na cama, mandava flores na agência, deixava bilhetes grudados na geladeira quando saía de madrugada para plantão. Foi num sábado de março que o passado voltou. Larissa estava na agência finalizando a apresentação quando Bruno apareceu na recepção. Ela congelou ao vê-lo pela primeira vez em 2 meses. Larissa, preciso falar com você. Ele disse a expressão de cachorro arrependido que ela conhecia tão bem. Não temos nada para falar, Bruno. Por favor, 5 minutos. Contra seu melhor julgamento, ela desceu com ele até a calçada. Bruno começou com as desculpas, com os "eu errei, eu fui idiota, eu te amo e quero você de volta". "Bruno, para!" Larissa o interrompeu, cansada. "Já passou, eu já passei. Tô com outra pessoa agora." "Aquele cara da foto? O médico?" Bruno cuspiu com ciúme. "Isso não é da sua conta. Larissa, nós temos história. 3 anos não podem ser jogados fora assim. Você jogou fora quando transou com a Viviane." Ela rebateu, a voz firme. "Eu só tô seguindo em frente." Foi quando o carro de Lucas estacionou ali perto. Ele tinha vindo buscar Larissa, como sempre fazia às sextas. Saiu do carro e imediatamente percebeu a tensão. O homem perto demais da namorada dele. "Tá tudo bem?" Lucas perguntou, aproximando-se. A voz calma, mas a postura protetora. "Tá sim", Larissa respondeu. Mas Bruno deu um passo à frente. "E você quem é?" ele perguntou com desdém. "Lucas Andrade." Ele se apresentou, educado, mas firme, estendendo a mão que Bruno ignorou. "E você deve ser o idiota que perdeu ela." O ar ficou pesado. Bruno ficou vermelho de raiva. "Olha aqui, cara, você não sabe de nada sobre nós. Sei que você a traiu. Sei que ela chorou por você. E sei que nunca mais vai chegar perto dela se ela não quiser", Lucas disse, colocando-se meio que entre Larissa e Bruno. "Ela já deixou claro que não quer conversa. Então sugiro que respeite isso." "Ou o quê? Você vai me bater, doutor?" "Não preciso. Só preciso estar ao lado dela, sempre. Algo que você nunca soube fazer." Bruno abriu a boca para responder, mas Larissa se adiantou. "Chega, Bruno. Vai embora. Eu tô com o Lucas agora, e sou mais feliz do que jamais fui com você. Então faz um favor para nós dois e segue tua vida." Bruno olhou de um para o outro, viu a forma como Lucas tocava as costas de Larissa com ternura, como ela se inclinava naturalmente em direção a ele, e entendeu que tinha perdido mesmo. Saiu resmungando. Quando ficaram sozinhos, Lucas se virou para Larissa. "Você tá bem?" "Tô ótima", ela respondeu, e era verdade. "Obrigada por aparecer." "Sempre", ele prometeu, beijando-a ali mesmo na calçada, sem se importar com quem olhava. Mas aquela noite, no apartamento dela, algo mudou. Larissa estava quieta, distante. Lucas percebeu. "O que foi?" "Nada, só pensando." "Sobre o Bruno?" "Sobre nós", ela admitiu, abraçando os joelhos no sofá. "Lucas, isso tudo foi tão rápido. A gente se conhece há menos de 3 meses. Eu mal saí de um relacionamento de 3 anos. E se a gente tá se iludindo? E se isso é só rebound? E se..." "Para!" Ele a interrompeu, segurando o rosto dela. "Para de criar obstáculos. Eu sei o que sinto por você. Sei que é real, que não é ilusão. Mas como você tem certeza?" Ela perguntou, as lágrimas ameaçando cair. "Como sabe que não é só a novidade, a emoção de algo novo?" Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, então soltou as mãos dela e se levantou. "Sabe de uma coisa? Você tem razão. Talvez seja cedo demais. Talvez você precise de tempo para processar tudo." "Lucas..." "Não, tudo bem", ele disse, pegando a jaqueta. "Eu vou te dar espaço. Quando você tiver certeza do que quer, me avisa." E saiu, deixando Larissa ali, sozinha, com o coração partido por suas próprias mãos. A semana seguinte foi um inferno. Lucas não mandou mensagem, não ligou, não apareceu. Larissa quase mandou mensagens 1000 vezes, mas o orgulho e o medo a impediam. Júlia tentou bater juízo na cabeça dela. "Você tá fazendo a mesma burrice que fez com o Bruno,
Só que ao contrário. Com ele, você ficou numa relação que não te fazia bem. Com o Lucas, você está jogando fora uma relação boa por medo de se machucar. E se der errado, Ju? E se der certo? Você vai passar a vida inteira se perguntando e se porque teve medo de tentar? As palavras ecoaram. Larissa passou a noite seguinte em claro, pensando em Lucas, em como ele a fazia rir, em como se sentia segura nos braços dele, em como ele olhava para ela como se ela fosse a melhor coisa do mundo, pensando em como era idiota estar jogando aquilo fora por medo. Na manhã de sábado, ela tomou coragem. Pegou o celular, olhou para a última mensagem que tinham trocado mais de uma semana atrás e digitou: "Você está de plantão hoje?" A resposta demorou 20 minutos que pareceram horas. "Não. Por quê?" "Porque eu preciso te ver." "Tem como?" "Tô em casa." "Vem." Larissa pegou um Uber, foi até o apartamento dele pela primeira vez. Era clean, masculino, organizado. Lucas abriu a porta descalço, de calça de moletom e camiseta, os cabelos bagunçados, os olhos verdes cautelosos. "Oi," ela disse nervosa. "Oi." Entraram. Ficaram em pé na sala, a distância segura entre eles. "Eu fui idiota," Larissa começou, as mãos tremendo. "Eu tive medo e te afastei. Mas essa semana sem você foi a pior da minha vida. Pior que quando descobri a traição do Bruno. Pior que tudo. Porque eu finalmente entendi uma coisa." Lucas não disse nada, apenas esperou. "Aquela mensagem foi pro número errado." Larissa continuou, as lágrimas começando a cair. "Mas chegou na pessoa certa. Você é a pessoa certa, Lucas. E eu fui burra de demorar para perceber isso." Ele cruzou a distância entre eles em 2 passos, puxando-a para um abraço apertado. "Você me deixou louco de preocupação essa semana." Ele murmurou contra os cabelos dela. "Achei que tinha perdido você." "Nunca," ela prometeu, apertando-o de volta. "Desculpa. Desculpa por ter tido medo, por ter te afastado. Só não faz de novo." Ele pediu, afastando-se apenas para olhar nos olhos dela. "Porque eu te amo, Larissa. Te amo de um jeito que assusta até a mim. E não quero mais ficar longe de você." "Eu também te amo," ela confessou pela primeira vez. "Te amo desde aquela mensagem maluca." Ele sorriu, aquele sorriso lindo que fazia o coração dela derreter, e a beijou. Foi diferente dos outros beijos. Foi promessa, foi recomeço, foi a certeza de que estavam certos um para o outro. E naquela noite, quando finalmente se entregaram completamente, foi com amor, foi com certeza, foi com a convicção de que aquilo era para sempre. Os meses voaram. Maio chegou trazendo outono e rotinas estabelecidas. Lucas praticamente morava no apartamento de Larissa, embora mantivesse o dele. Ela conheceu a família dele em São Paulo, numa viagem de fim de semana, e eles a amaram. Ele já era praticamente da família Mendes. Planejavam futuro juntos. Falavam sobre morar oficialmente juntos, sobre comprar um apartamento maior, sobre casamento e filhos. Era assustador como tudo parecia natural, como se sempre tivessem sido destinados a estar juntos. Foi num sábado de junho, durante viagem, que fizeram ao litoral gaúcho, que Lucas fez a grande jogada. Acordaram cedo, foram caminhar na praia de Tramandaí. O sol nascia pintando o céu de laranja e rosa, a água gelada do mar molhava os pés descalços, e Lucas parou no meio da caminhada. "Larissa, vem aqui." Ela se virou curiosa. Ele estava parado, as mãos no bolso, nervoso de um jeito que ela nunca tinha visto. "Tá tudo bem?" ela perguntou, aproximando-se. "Tá perfeito," ele respondeu, tirando a mão do bolso. Tinha uma caixinha azul. "Na verdade, vai ficar ainda mais perfeito se você disser sim." O coração de Larissa explodiu. Lucas se ajoelhou ali mesmo na areia molhada, abriu a caixinha revelando um anel lindo e delicado. "Larissa Mendes, há 6 meses você mandou uma mensagem por engano que mudou minha vida inteira. Você apareceu do nada, bagunçou tudo, me fez sentir coisas que achei que nunca mais sentiria. Você é engraçada, inteligente, linda, teimosa e a mulher mais incrível que já conheci. E eu não quero passar mais um dia sem você oficialmente ao meu lado.
Casa comigo? Larissa estava chorando, as mãos cobrindo a boca, a emoção sufocando qualquer palavra. Sim, ela conseguiu dizer, puxando-o de pé. Sim, 1000 vezes sim. Lucas deslizou o anel no dedo dela, perfeito, e a beijou ali mesmo, com o mar de testemunha e o sol nascente abençoando. Espera, Larissa disse de repente, afastando-se levemente, os olhos brilhando. Tem outra coisa. O quê? Eu tô grávida. O mundo de Lucas parou. Ele piscou, processando. Você... grávida? Descobri ontem. Fiz 3 testes, todos positivos. Eu ia te contar hoje, mas aí você pediu em casamento e... Ele a levantou nos braços, girando com ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. A gente vai ter um bebê? Ele perguntou incrédulo, maravilhado. Vamos, ela confirmou, rindo também. Você vai ser pai, e você vai ser minha esposa e mãe do meu filho, ele disse, beijando-a de novo, sem conseguir parar. Melhor erro de mensagem do mundo, melhor erro da minha vida, ela concordou. E ali, naquela praia, com o anel brilhando no dedo e a vida crescendo dentro dela, Larissa entendeu que o amor verdadeiro às vezes chega quando menos se espera. Chega numa mensagem errada às 23h17 da véspera de Ano Novo. Chega na resposta gentil de um estranho que se torna o amor da sua vida. Chega nas coincidências que não são coincidências, mas destino finalmente cumprindo seu papel. Enquanto caminhavam de volta pela praia, de mãos dadas, planejando casamento e enxoval, Larissa olhou para o céu e agradeceu silenciosamente. Agradeceu pela traição que a libertou, pelo espumante que a deixou impulsiva, pelo erro de digitação que mudou tudo. Porque às vezes a pessoa certa está esperando exatamente onde você menos espera. Às vezes, o amor da sua vida está a uma mensagem de distância. E às vezes, os melhores começos nascem dos finais mais dolorosos. 3 anos depois, numa tarde ensolarada de janeiro, Larissa estava no jardim da casa nova que compraram no bairro, observando Lucas brincar com a filha de 2 anos, Laura, que tinha os olhos verdes do pai e os cachos cor-de-mel da mãe. Ela estava grávida de novo, 6 meses do segundo filho, um menino dessa vez. Mamãe, olha! Laura gritou, mostrando uma flor que colhera. Que linda, amor! Larissa respondeu sorrindo, a mão descansando na barriga. Lucas veio até ela, beijou-a suavemente. No que tá pensando? Em como a vida é engraçada, ela respondeu, entrelaçando os dedos nos dele. 3 anos atrás, eu estava chorando por causa do Bruno. E agora olha isso. Casada com você, 2 filhos, feliz de um jeito que nem sabia que era possível. Tudo graças àquela mensagem maluca. Melhor erro que já cometi. Nem foi erro, Lucas corrigiu, beijando a testa dela. Foi destino te levando para onde você sempre deveria estar, nos meus braços. E enquanto assistiam Laura correr pelo jardim, rindo com a alegria pura de criança, Larissa soube que Lucas estava certo. Não foi erro, foi o destino, disfarçado de mensagem enviada para o número errado, colocando 2 almas no mesmo caminho. E eles viveram felizes para sempre, provando que os melhores amores nascem das situações mais improváveis, dos momentos mais inesperados, e que às vezes tudo que você precisa para encontrar o amor da sua vida é apertar enviar para a pessoa errada, que acaba sendo exatamente a pessoa certa. E assim encerramos mais uma história. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe com quem gosta de romance. Me conta nos comentários. Você já passou por alguma situação onde um erro acabou te levando para o lugar certo? Eu amo nossa interação aqui. Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe e até mais.